Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias da primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje teremos coletiva de Abel Braga, hein? O que será que Abel vai falar? Abel que fez aquela promessa, né, no início do ano, que o torcedor do Vasco não iria mais sofrer, porém, o que a gente viu aí nas últimas semanas, enfim, foram duas eliminações, uma de forma vexatória, né, contra o ABC. Vamos ver o que o Abel tem para falar. A coletiva será 2 horas da tarde e, é claro, né, depois da coletiva terá outro vídeo aqui no canal. Antes, nesse vídeo aqui agora, a gente vai atualizar chegadas e saídas de jogadores, né, nessa intertemporada que começou ontem. O Vasco voltou ontem aos treinamentos e teremos aí muitas novidades, né, nos próximos dias. Então, depois da vinheta o vídeo vai começar. Antes, eu conto com você, primeiro deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, é de graça e ajuda demais. Se inscreva aí rapidinho. Agradeço aqui, pois passamos dos 190 mil vascaínos nesse canal. É um orgulho para mim, muito obrigado a todo mundo que é inscrito. E vamos buscar aí os 200 mil inscritos, né, nos próximos meses. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o OneFootball no seu celular, você pode baixar gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tá aparecendo também o QR Code na sua tela, que você aponta a câmera e baixa gratuitamente. Lá no OneFootball você tem notícias atualizadas de futebol, do Vasco da Gama, tabela completa de todos os campeonatos estaduais, tabela completa do Brasileirão, que está começando aí, né, no próximo mês. Então, para você ficar por dentro, é só baixar de graça, você não paga nada por isso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Achou pouco? Você ainda pode assistir futebol de graça. Isso mesmo, lá no OneFootball você tem a transmissão gratuita do campeonato alemão e de outros campeonatos pelo mundo. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui de possíveis saídas de jogadores. Isso mesmo, o Vasco está analisando a possível saída de alguns jogadores, como Edmar, Zé Gabriel e Gabriel Dias, que não devem ganhar oportunidade aí ao longo da temporada. Além deles, Laranjeira e Vinícius, por exemplo, né, dois jogadores jovens, o Vinícius que no ano passado foi emprestado ao Ituano, podem ser envolvidos aí em negociações, né? Afinal de contas, são jogadores jovens que podem ainda evoluir, então podem ser emprestados ou envolvidos ali numa possível troca com jogadores, etc e tal. Então o Vasco deve aí nos próximos dias, né, dar uma enxugada nesse elenco, porque a ideia é exatamente essa, né, aliviar o elenco e abrir espaço para a chegada de novos reforços e trabalhar ali com um número mais baixo, né, de atletas. Então quem está ali na berlinda, né, Edmar, Zé Gabriel, Gabriel Dias, Laranjeiras e Vinícius Paiva. A gente pode ter novidades aí nos próximos dias. O Vasco que também, nos próximos dias, vai definir o futuro do meia Nenê. Nenê que se reapresentou ontem normalmente, treinou normalmente, mas o contrato dele termina agora em abril, né? E a ideia do Vasco é que antes do Campeonato Brasileiro, a situação do Nenê já esteja resolvida, né? Se ele vai permanecer até o final da temporada, se ele, enfim, não vai participar do grupo no Campeonato Brasileiro, se ele vai continuar no Vasco, mas em outra função. Enfim, a ideia é que antes do Campeonato Brasileiro, tudo isso seja resolvido. Quero a sua opinião sobre o Nenê. E aí, você renovaria com o Nenê até o fim da temporada? Ou você já avisaria o Nenê, olha, cara, pro Brasileirão, infelizmente não vai dar, a gente vai encerrar aqui esse vínculo. Se você quiser continuar no clube em outra função, as portas estão abertas. Eu quero a sua opinião. Eu, Juninho, cara, na minha visão, infelizmente, acho que não tem mais espaço para o Nenê contribuir, né? Ele pode contribuir ajudando a molecada, pode contribuir numa bola parada, mas infelizmente no Campeonato Brasileiro a intensidade o Nenê já mostrou nos jogos mais intensos que
que infelizmente ele não vai conseguir render, né? Por isso eu sou favorável nessa intertemporada o Vasco realizar um amistoso de despedida pro Nenê, né? Até porque o Vasco precisa jogar em preparação para o Campeonato Brasileiro. Então eu sou favorável a ter um amistoso de despedida pro Nenê e, enfim, ele ter ali a sua homenagem e seguir no clube fazendo uma outra função. Essa é a minha ideia e quero a sua nos comentários. Bom, e agora vamos falar aqui daquilo que vocês gostam, né? Que é as possíveis chegadas no Vasco da Gama. E tivemos aí algumas movimentações importantes. A principal delas foi Ferreirinha. O Vasco sondou o atacante Ferreirinha do Grêmio e acenou ali com a proposta de 2 milhões de euros. A informação é do Lancinete, né? O Vasco fez sondagens aí pelo Ferreirinha, ofereceu 2 milhões de euros ao Grêmio pelo jogador, isso na cotação atual dá 11 milhões de reais, um pouquinho mais, é quase 11 milhões e meio de reais, porém o Clube Gaúcho recusou essa oferta, né? O Grêmio recusou essa proposta aí pelo Ferreirinha, pois o Grêmio pretende negociar o jogador com o futebol do exterior. E o atleta também não se animou muito não com essa possibilidade de vir para o Vasco da Gama, porque o desejo dele também é sair para o futebol do exterior. Então, segundo aqui a apuração do Lancinete, o Vasco fez uma consulta ao Grêmio pelo Ferreira, né, o Ferreirinha, acenou ali com a possibilidade de oferecer 11 milhões e meio de reais, mas a proposta foi recusada pelo Grêmio e o jogador também não tinha muito interesse de trocar o Grêmio por outro clube do futebol brasileiro. Então, proposta recusada. Bom, e ontem surgiu na imprensa mexicana uma informação que um dos principais atacantes de lá, né, o Henry Martín, está na mira do Vasco da Gama, né? Informação do site Soy Futebol, que é lá do México, e diz o seguinte, né, que o Henry Martín teria despertado o interesse de um dos times mais importantes do Brasil e da América do Sul, que é o Vasco da Gama. E aí na matéria diz o seguinte: segundo informações do programa de rádio La ZFN, o atual artilheiro do Clausura de 2023 estaria na pauta da diretoria do Vasco da Gama e inclusive relatam que já tinha existido até um primeiro contato, né, com os agentes do Henry para saber da sua situação. Ele é o capitão lá do América do México, né? Tem 30 anos de idade e é um dos melhores atacantes aí do futebol mexicano. Já marcou 11 gols no Clausura de 2023. Ele disputou, né, a última Copa do Mundo pelo México lá no Catar. Ele tem contrato com o América do México até 2024 e a ideia do clube mexicano é renovar com o jogador até 2026. Bom, foi uma notícia que saiu lá no México. Eu já deixo aqui para vocês claro que eu não acredito, acho muito difícil um jogador que está em alta no futebol mexicano, que está fazendo gol adoidado, que é da seleção mexicana, que é ídolo e capitão do seu clube. Acho improvável, para não dizer impossível, que um jogador desse saia do futebol mexicano e venha para o futebol brasileiro, para qualquer clube do futebol brasileiro. Porque lá no México se paga mais do que se paga aqui no Brasil. O futebol do México tem muito dinheiro, lá eles ganham muito dinheiro. Então, assim, eu acho muito improvável. E vendo, assim, a forma como o Vasco, a 777, contrata, eu duvido que eles vão fazer uma oferta grande para um jogador de 30 anos de idade, que não tem um poder de revenda lá na frente. Então, assim, acho que é impossível disso acontecer, né? Impossível do Henry Martín vir para o Vasco da Gama, até porque o Vasco já fez um investimento no atacante, que foi o Pedro Raul. Então, acredito eu que o atacante que virá para o Vasco será de um investimento baixo dessa vez. Mas, como saiu a notícia lá no México, a gente registra aqui, mas eu já deixo claro para você não se iludir que não deve sair nada disso aí. Bom, para terminar esse vídeo aqui, já que falamos de atacante, o Eduardo Sacha, que esteve muito próximo de fechar com o Vasco da Gama, vai para o Bragantino, né? O Atlético Mineiro encaminhou a venda do Eduardo Sacha para o Red Bull Bragantino por cerca de 2 milhões de dólares, mais ou menos ali 10 milhões e meio de reais. Então, o Sacha, que quase veio para o Vasco, está indo para o Bragantino. Para encerrar esse vídeo aqui, hoje, 2 horas da tarde, tem coletiva de Abel Braga, né? Falando ali os próximos passos do Vasco, né? Enfim, dando um panorama de tudo o que aconteceu e também tentando mostrar os próximos passos do Vasco aí em relação a 2023. Terá a transmissão da Vasco TV e, claro, depois aqui no canal a gente traz os principais pontos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!